Muito boa noite, arranca mais um Universo Porto da Bancada. Estamos em direto no Porto Canal e na Futebol Clube Porto TV, como é habitual às terças-feiras, na companhia de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube Porto. Boa noite, Francisco. E também de Pedro Bragança. Durante a próxima hora vamos analisar a atualidade que envolve o Futebol Clube Porto, começando por aquele que é o caso claramente em destaque, é toupeira. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão instrutória da juíza Ana Pérez do Tribunal Central de Instrução Criminal e não vai levar a SAD do Benfica a julgamento. Ora, começando muito diretamente por ti, Pedro, qual é a tua reação a esta decisão do Tribunal da Relação? Eu vejo sem grande surpresa. Em primeiro lugar, havendo uma decisão da fase de instrução, portanto, havendo uma primeira decisão judicial de não pronunciar o Benfica, era preciso, de facto, todos nós sabíamos, muita coragem, para que numa segunda decisão, havendo o respaldo da primeira decisão, se tomasse uma decisão diferente e, sobretudo, uma decisão que levasse o Benfica à justiça, a um julgamento, coisa que não aconteceu por insistência do próprio Benfica. Mas não é só por isso que vejo esta decisão sem surpresa, que era uma decisão que praticamente se antecipava muito tempo ou algum tempo antes. É que quem viu há 20 anos Vale Azevedo, o que se passou com Vale Azevedo no Benfica, depois de todas as suspeitas, depois de saber o que sabia, e só depois passaram anos e anos, e só depois, pouco tempo depois de Vale Azevedo sair do Benfica, é que é de facto confrontado com a justiça, leva-nos a conclusões muito simples. É que nestes anos, ainda hoje, as coisas no essencial não mudaram em relação a isso. Ser presidente do Benfica é um seguro de vida. A justiça não se mete com presidentes do Benfica e, pelos vistos, também muito dificilmente com o próprio Benfica. Portanto, é sem surpresa que vemos que este é um processo que resulta neste desfecho. Mas também não tenho dúvidas, porque não há ciclos eternos, que as coisas acabarão por acontecer e a justiça acabará por fazer-se. Porque é assim que acontece sempre, mais tarde ou mais cedo, todos cairão. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É importante que as pessoas tenham consciência que isto é um processo histórico, não é uma coisa que para já que se ganha ou que se perde, não é isso que acontece. Ganha-se quando se faz justiça e essa é a única vitória, e que não acontece de hoje para amanhã, não acontecerá de hoje para amanhã, mas não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que vai acontecer. Sobre a decisão, ela contém partes absolutamente esdrúxulas, não sei como é que é de classificar, e acho que se abre um precedente extraordinário para todo o país. É um sinal claro para o mundo empresarial, dos negócios e outro, que é qualquer patrão, qualquer empresa que de hora avante queira corromper quem quer que seja, numa secção de finanças, numa Câmara Municipal, que queira fazer avançar um processo dando uma contrapartida a um funcionário, que queira corromper funcionários judiciais, que queira corromper juízes, basta colocar um funcionário da sua empresa a executar essas tarefas. Não importa se a pessoa está a agir ou não, desde que não haja quer dizer, que não haja quase um papel assinado a confirmar tudo isso, as coisas no final resolver-se-ão. Claro que não será assim, claro que nunca foi assim excepcionalmente neste caso, por causa dos sujeitos que estavam em causa. E acabamos por chegar a este extraordinário cenário, que, lendo a sentença, aquilo que se conclui é o seguinte: houve crimes, em primeiro lugar, houve crimes que devem ser julgados, há pelo menos indícios que merecem ser levados a julgamento, que foram cometidos em nome do Benfica. É isto que diz o acórdão. Para benefício do Benfica, nas instalações do Benfica, por um alto quadro do Benfica. Conclusão: o Benfica não tem nada a ver com isto. Faz sentido? Não faz sentido para ninguém. Pelos vistos faz sentido para uma parte da justiça e acho que, no fundo, a própria credibilidade dessa justiça estava aqui em jogo. Está em jogo todos os dias, convém dizer. Não estava aqui em jogo especialmente, está em jogo todos os dias.
E houve esta decisão. O Paulo Gonçalves era um braço direito de Luís Filipe Vieira, se calhar é ainda hoje o braço direito de Luís Filipe Vieira, apesar de já não assumir as mesmas funções na estrutura orgânica do Benfica. É uma pessoa que frequenta o Seixal, frequenta o Estádio da Luz, reúne-se com os dirigentes máximos do Benfica, tinha um gabinete ao lado do Benfica, estava presente nas reuniões de administração do Benfica, fazia todos os negócios do Benfica. Chega-se ao fim e é uma pessoa que não tem nada a ver com o Benfica. Isto é ser mais papista do que o Papa e é, no fundo, um esforço de imaginação enorme no sentido de desculpar e de limpar o nome do Benfica. Mas os próprios ok's que eles diziam que eram burocráticos e que não tinham... Quer dizer, eu imagino o que é que seria, em qualquer outro caso desta natureza criminal ou de outra. Por exemplo, no caso da Academia do Sporting de Alcochete e do envolvimento do então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que se falava que é autor moral, que inspirou, no fundo, é quase uma coisa de natureza quase espiritual, e inspirou aqueles atos. Imagino eu, se tivesse existido um SMS ou um e-mail a dar o ok a determinadas práticas. Portanto, enfim, voltando ao início, é sem surpresa que se olha para isto, apesar de todas as evidências, naturalmente, quem não queria ver, obviamente, nunca veria. Francisco, a tua reação, antes de mais, a esta decisão do Tribunal? Partilho da opinião do Pedro, que não pode ter surpreendido ninguém, porque era uma decisão mais ou menos esperada, visto nós vivermos sob o jugo da ditadura do benfiquistão. E isto foi o culminar de uma enorme encenação, de uma fantástica encenação, para parecer que tudo funciona normalmente. Só que não é verdade que tudo funciona normalmente. Tudo funciona anormalmente, em proteção de uns quantos e em proteção do clube querido Sport Lisboa e Benfica. Vamos atentar a alguns pormenores. O Tribunal da Relação, os juízes do Tribunal da Relação, até utilizando uma linguagem muito crítica e muito severa para com o Ministério Público, criticaram o facto de o Ministério Público procurar estabelecer uma ligação entre o Paulo Gonçalves e a administração da Benfica SAD e da Benfica SAD. Essa ligação que toda a gente conhece, que é pública e notória. Mas, segundo o Tribunal da Relação, e dando seguimento já à interpretação da juíza Ana Pérez, na fase de instrução, não, isso não existia. Então vamos analisar um pequeno pormenor. No dia 6 de março de 2018, o Paulo Gonçalves foi detido na sequência do caso Etopeira. É quando ele se inicia para os portugueses, como nós todos temos conhecimento do que está a acontecer. E o Paulo Gonçalves é detido. Nesse dia, o Benfica emite um comunicado com o título Total Disponibilidade em Colaborar com a Justiça, e em que se diz o seguinte: a Sport Lisboa e Benfica SAD confirma a realização de buscas às suas instalações num âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça. Isto é mentira. Na verdade, as buscas eram sobre corrupção. Era disso que se tratava. Mas pronto, adiante. E reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade. A Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá a oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos. Ou seja, no dia 6 de março, o Benfica manifesta confiança em Paulo Gonçalves. Entretanto, o Paulo Gonçalves fica detido, depois é libertado, impostas as medidas de coação quer a ele, quer aos outros arguidos, e no dia 9 de março a Benfica SAD volta a emitir um comunicado. Um comunicado conjunto do clube e da SAD.
A direção do Sport Lisboa e Benfica e o Conselho de Administração da Benfica SAD vêm comunicar aos seus sócios, adeptos e parceiros e colaboradores o seguinte: após tomarem conhecimento da notícia pública da decisão preferida no passado dia 7 de março pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, reuniram no dia de hoje. Depois de analisada toda a informação disponível, reuniram com o Departamento Jurídico e posteriormente com os advogados do Sport Lisboa e Benfica. Gostava de recordar que o diretor do Departamento Jurídico era o Paulo Gonçalves, que eram, obviamente, uns advogados do Sport Lisboa e Benfica. Realizadas as referidas diligências, deliberaram por unanimidade manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração com as autoridades judiciais. Ou seja, no passado 3 dias já, depois do Paulo Gonçalves ter sido libertado e ter ficado com um termo de identidade e residência, a Benfica SAD volta a manifestar total confiança no Paulo Gonçalves. Tanto assim foi que o Paulo Gonçalves se manteve em funções. Quem manteve o Paulo Gonçalves em funções foi a administração da SAD. Ora, vamos aqui imaginar o seguinte. Eu, que sou funcionário do Futebol Clube Porto, pratico uma série de atos sem o conhecimento da administração do Futebol Clube Porto e do presidente do Futebol Clube Porto. Quando isso é conhecido, e obviamente que é-me retirada a confiança. Se esses atos põem em causa o Futebol Clube Porto de alguma maneira, se esses atos implicam o cometimento de crimes, evidentemente que, se a administração não tiver conhecimento, se o presidente do Futebol Clube Porto não tiver conhecimento, demite-me imediatamente, obviamente. Agora, se tiver conhecimento, mantém-me em funções, obviamente também. Se eu tiver praticado esses atos por indicação da administração, mantém-me. Foi exatamente isto que aconteceu. Isto não é preciso ser juiz de direito para entender isso. Uma coisa tão simples como esta. O que aconteceu foi que o Paulo Gonçalves continuou a representar a SAD do Benfica, continuou em funções até sair a acusação. Só depois de sair a acusação é que o Paulo Gonçalves se demite. E mais uma vez o Benfica emite comunicados laudatórios do comportamento do Paulo Gonçalves e da atividade do Paulo Gonçalves. Portanto, isto é uma enorme mistificação. Virem agora dizer que não é possível estabelecer uma ligação entre o Paulo Gonçalves e o Benfica e a Benfica SAD. Mas, vamos reparar numa coisa. O acórdão do Tribunal da Relação faz referência a uma coisa muito simples, que diz assim: o Paulo Gonçalves, até com base nas declarações do próprio, era o homem do futebol. Portanto, Paulo Gonçalves não tinha nada a ver com os processos. Vejam lá, o diretor do departamento jurídico não tinha nada a ver com processos. Era o homem de futebol. Só tratava de coisas de futebol, e nós até sabemos que também tratava, não é? Mas não seria em exclusivo. Mas pronto, era o homem de futebol. Por o entendimento do Tribunal da Relação, o Paulo Gonçalves era o homem de futebol. E como era homem de futebol, não podia ser incluído nestas coisas. Mas então o Júlio Loureiro, que tinha sido ilibado na instrução e agora foi pronunciado por recebimento indevido de vantagem, que tem a ver com o futebol, e para o caso do Júlio Loureiro isso já conta, e para o caso do Paulo Gonçalves já não liga à Benfica SAD, isso é inexplicável. Portanto, há aqui um sem número de coisas completamente inexplicáveis. Todos nós nos lembramos, por exemplo, até porque houve uma delas que foi notícia, do Paulo Gonçalves continuar a representar o Benfica nas Assembleias Gerais da Liga de Clubes, como representante da SAD. Estava lá a representar, era a mesma coisa estar lá o Paulo Gonçalves e estar lá o presidente do Benfica. Ele estava lá a representar o Benfica. E toda a gente se recorda que houve uma quase que chegou a haver quase que confronto físico com o representante do Sporting, salvo erro. Isso foi notícia em todos os jornais portugueses. Portanto, e agora acabamos com esta enorme mistificação de que não existe, o Paulo Gonçalves não tem nada a ver com a SAD do Benfica. Isto só acontece com um único objetivo: salvar o Benfica, o clube querido. E isto só é possível com com uma grande lata, para começar. Uma grande lata, porque é mesmo de uma grande lata que se trata, não é? É preciso muita lata. Depois, é preciso criar um sem número de enredos para suportarem isto. Tudo isto, convém recordarmos, tudo isto começa com aquela enorme encenação da indisposição do Luís Filipe Vieira. De resto,
aproveito para te interromper, Francisco, podemos então recordá-lo. Luís Filipe Vieira, Presidente do Benfica, é notificado para comparecer no DIAP a 12 de julho. João Correia informa que Vieira vai estar no estrangeiro e propõe nova data. 10 de agosto é data aceite pelo Ministério Público. Ora, no dia anterior, no dia 9 de agosto, João Correia informa que Vieira foi internado e, de resto, podemos então recordar alguns momentos dessa notícia na altura, em agosto. Começamos com uma notícia, Sam. Luís Filipe Vieira está internado e em observação no hospital desde ontem. O presidente do Benfica sentiu uma indisposição, dirigiu-se de imediato ao hospital, onde se mantém internado. Fonte do Benfica revelou à CMTV que o problema não é grave. Luís Filipe Vieira foi internado hoje após ter tido uma forte indisposição. O presidente do Benfica faltou, aliás, à estreia dos encarnados no campeonato, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz. Luís Filipe Vieira já realizou exames e não tem nada de grave, mas a decisão foi manter o presidente encarnado internado para ficar em repouso absoluto. Ora, e como podemos ver, o caso clínico de Luís Filipe Vieira mereceu a atenção da comunicação social e de alguns jornais que passamos desde já também a recordar. No caso, começando pelo Correio da Manhã, que dizia na altura, Benfica esconde doença de Vieira, envolta em algum mistério este caso clínico de Luís Filipe Vieira, na altura para o Correio da Manhã. Também o jornal A Bola, na altura, a dar conta de que Luís Filipe Vieira ainda estaria internado. Aqui isto numa altura em que o Benfica jogava até o play-off de apuramento para a Liga dos Campeões. Várias notícias também do jornal A Bola nessa altura. Vieira ainda hospitalizado. Aqui mais uma notícia, enquanto a equipa encarnada estava em Istambul a defrontar o Fenerbahçe. E podemos agora também então ouvir o vice-presidente do Benfica, na altura, a dar conta das melhorias do estado clínico de Luís Filipe Vieira. O vice-presidente do Benfica foi o porta-voz das Águias, enquanto Luís Filipe Vieira está internado há uma semana a recuperar de uma indisposição. Varandas Fernandes tranquilizou os benfiquistas. O presidente está com uma saúde de ferro, recomenda-se e, conforme vos disse, vai ter alta amanhã. Irá ter umas semanas de descanso, bem merecidas, que já há muitos anos que ele não descansa nada. Ora, Francisco, recordando então aqui este caso de Luís Filipe Vieira, para continuar... Pelo meio disto, convém ainda recordar que nesta enorme encenação também havia a amnésia. E isto, qual era o objetivo? O objetivo era que Luís Filipe Vieira não fosse ouvido pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, não fosse ouvido pelas autoridades, não pudesse ser constituído arguido, bem como a Benfica sabe. Depois ainda houve a rábula do José Eduardo Muniz, que também não pôde ser ouvido porque foi para o Brasil, etc. Uma viagem comprada depois da notificação. E tudo isto só foi possível porque contou com a colaboração das autoridades. Porque as autoridades podiam ter ido ao hospital, podiam ter impedido que alguém não prestasse declarações dizendo que ia estar ausente no Brasil, comprando uma viagem depois da notificação, etc. Portanto, estas coisas só foram possíveis, enganar o país todo, porque é disto que se trata, isto é enganar o país todo. É só possível com a colaboração de muita gente. É o que nós aqui muitas vezes temos chamado de benfiquistão. E agora chegamos ao episódio final no que ao Etopeira diz respeito, encerrado no que a Benfica sabe. Tem a ver desta forma. Agora vamos ver o que é que vai acontecer ao Paulo Gonçalves, aos dois funcionários judiciais que violavam os sítios para benefício do Benfica, como muito bem recordou o Pedro, porque tudo isto aconteceu com os meios do Benfica, em prol do Benfica, para ajudar o Benfica.
E ainda, Francisco, o juiz Rui Teixeira criticou o Ministério Público por não ter investigado a SAD do... Sim, também é uma coisa que é assim, as críticas no acórdão do Tribunal da Relação são mesmo muito severas. Não são comuns haver críticas tão severas como as que aconteceram neste acórdão. Já passou praticamente uma semana, a decisão faz amanhã uma semana, que é conhecida, ao final da manhã, e até hoje não se ouviu uma palavra de ninguém a fazer a defesa da honra do Ministério Público. A Procuradora-Geral da República não tem nada a dizer perante uma coisa destas. Isto é considerado normal? Aceita-se isto? Críticas tão severas a dizerem que não fizeram o trabalho que tinham que fazer, que não investigaram como deviam ter investigado. E está tudo normal? Mas foi assim? Eu tenho uma interpretação para isso, é que toda a gente queria tomar a decisão, mas ninguém queria o ónus da decisão, portanto, há que sacudir a água do capote, há que atirar para os outros, claro, e anda aqui a bola de um lado para o outro, toda a gente e agora vamos deixar assentar a poeira e vamos todos fazer de mortos. Por ilibar o Benfica. Toda a gente estava mortinho por não pronunciar o Benfica. Vamos ser claros. Só que ninguém quer ficar com o ónus, porque a verdade é que isto é um grande escândalo. É um grande escândalo de dimensão internacional, porque vimos um jornalista do New York Times, por exemplo, a pronunciar sobre este caso, com toda a surpresa. Nós vimos gente de todo o lado a considerar isto uma aberração, juristas, não a nossa obrigação, pseudo-juristas do Benfica, juristas a nossa obrigação é que isto seja conhecido para lá das nossas fronteiras, porque isto é de facto uma grande vergonha. Que envolve toda a gente, envolve os dirigentes do Benfica, mas depois envolve toda esta gente que patrocinou, colaborou, ajudou a que isto terminasse desta forma. Ora, entretanto, também quem se pronunciou sobre tudo isto foi Ana Gomes, numas declarações que podemos ouvir desde já. O outro caso da semana foi o caso Etopeira, que escandalizou toda a gente por o Tribunal chegar à conclusão que há crimes que são cometidos em nome do Benfica por funcionários do Benfica, mas não haver o nexo de causalidade com a administração da SAD do Benfica, porque o Ministério Público aparentemente foi muito cuidadoso, muito carinhoso. Ficou surpreendida com essa decisão? Já esperava este desfecho de alguma forma? É absolutamente assustador pensar que, relativamente a alguns poderosos, alguns meios poderosos, sejam da política, seja da banca, seja do futebol, há entidades que são intocáveis. Francisco, estas declarações de Ana Gomes vão um bocado de encontro àquilo que estava a dizer. Sim, saúda-se a tradicional coragem da Ana Gomes, que chama os bois pelos nomes e não tem medo de denunciar o que tem que ser denunciado. O que é extraordinário é que, depois de uma semana passada, assiste-se a um silêncio, e a Ana Gomes é uma das poucas vozes que se levanta contra este escândalo, que é a proteção sistemática, recorrente, ilegal e inaceitável ao Benfica. Pedro, há pouco falaste sobre o segredo de justiça. O que te vou pedir é que comentes também estas declarações que vamos ouvir agora do Primeiro-Ministro, António Costa. Não vou aqui, obviamente, estar a especular, mesmo tratando-se de um clube que nos é querido, sobre uma matéria que está em investigação judicial. Mas a fazer fé naquilo que vem na comunicação social e a que se referiu, eu creio que não há forma alguma de prevenir que alguém que esteja certificado para utilizar o sistema o utilize de uma forma indevida. Eu creio, apesar de tudo, que nos devíamos regozijar que, pelo menos por uma vez, a violação do segredo de justiça foi fácil de descobrir e, pelo menos, apontar a alguém que o tenha feito. Ora, Pedro, declarações de António Costa, sensivelmente uma semana depois da decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa sobre Paulo Gonçalves. Estas declarações são declarações já antigas durante a investigação, durante o processo. Estas declarações, que são aparentemente inofensivas do Primeiro-Ministro António Costa, considero-as de uma enorme gravidade. Nós na altura falamos disto, isto foi mencionado, enfim, foi discutido, mas como eu dizia, apesar disto parecer relativamente inócuo, o Primeiro-Ministro começa por dizer que não se refere como costumam dizer, aliás, a processos em curso e não sei o quê, mas parte imediatamente para aquilo que é um claro discurso de desvalorização
da investigação em causa, do processo em causa, do Etopeira, refere-se de forma jocosa, como que já finalmente descobriram uma violação de segredo de justiça, quando o que estava ali em causa não era uma simples violação de segredo de justiça. Era um caso de corrupção do sistema de justiça através do seu sistema informático. Era um caso muito grave de potencial perda de confiança dos cidadãos nas ferramentas da justiça portuguesa. Pedro, desculpa lá, convém recordar que foi através dessas constantes violações que o Benfica soube e preparou os seus funcionários para as buscas, por exemplo. Todas as buscas de que o Benfica foi alvo eram buscas anunciadas, eles sabiam que iam lá, que as autoridades iam lá. Portanto, são buscas que não servem para nada, obviamente. E, portanto, o cinismo com que António Costa se refere a este caso, diminuindo a sua gravidade, diminuindo a sua dimensão pública, é, obviamente, inaceitável. É um caso muito raro nós vermos um político, sobretudo o Primeiro-Ministro, referir-se a investigações em curso. Normalmente escudam-se dizendo que não querem discutir investigações em curso ou processos que estão a ser naquele momento investigados. António Costa abre aqui uma exceção e faz uma figura péssima de enorme parcialidade que pode não ser evidente, mas está lá. E de facto, aquilo a que assistimos é um processo de colagem, um processo quase de mútuo interesse entre este Benfica e este PS, ou este governo de António Costa. Nós não nos podemos esquecer que foi este governo do Partido Socialista e de António Costa que recebeu um emissário do Benfica nos seus gabinetes com o intuito de interceder num organismo de natureza disciplinar que estava sob a sua tutela para o influenciar para que uma decisão prejudicial para o Benfica fosse revogada ou fosse alterada. E, de facto, um membro do governo, no caso o secretário de Estado do Desporto, intercedeu no sentido de beneficiar o Benfica. Esta história foi pública, a história do SMS e do IPDJ. Depois disto, o que é que faz o Primeiro-Ministro António Costa? O que é que faz o Partido Socialista em relação a este caso? Tendo mais do que várias oportunidades para afastar este membro do governo, que obviamente teve um comportamento tóxico, teve um comportamento politicamente inaceitável, eticamente reprovável, dito pelos próprios membros do organismo que era tutelado então por João Paulo Rebelo, mantém João Paulo Rebelo no governo. Portanto, isto não é questão do secretário de Estado, é uma questão muito mais geral de um governo, de um determinado partido e que obviamente merece toda a nossa atenção, particularmente nesta fase. Não é que não tenha atenção, porque ela tem de facto, porque a perda da força social e política do Partido Socialista no distrito do Porto e no norte de Portugal em geral, obviamente a percepção relativamente a todos estes processos, mas também ao aprofundamento do centralismo, de todos aqueles problemas, a falta de compromisso em relação à regionalização, obviamente conduzem a essa perda da força social e política. É algo a que vamos voltar a assistir certamente nestas eleições. Ora, e numa notícia de certa forma relacionada com o Etopeira, Francisco, o Rui Patrício, que fez a defesa do Benfica, foi hoje nomeado para a Fundação Berardo. Que comentário te merece esta nomeação? Foi nomeado pelo Governo. Sim, por parte da Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Espero que não tenha passado de um simples descuido, porque na vida pública o que parece é. E convinha, assim, podia ter havido um bocadinho mais de cuidado para preservar o próprio Rui Patrício, que interveio como advogado na defesa do Benfica, neste processo do Etopeira, neste tão polémico processo do Etopeira, e uma semana depois isto soa quase que a um prémio. Portanto, este tipo de coisas deviam ser feitas com mais cuidado. E não era a altura para nomear o Dr. Rui Patrício para um cargo destes. Devia-se deixar passar algum tempo. Deve haver um período de nojo em relação a estas coisas, porque já tinha sido um bocadinho estranho, embora isso já o era antes, mas o Dr. Rui Patrício integrava um Conselho de Prevenção para a Corrupção.
O que era um bocadinho estranho, estando ele a defender os corruptos. Não é? Era um bocadinho surpreendente. Mas pronto, e agora esta nomeação do Governo? Acho que mais uma vez o Governo teve mal, porque devia ter tido o cuidado de deixar passar um período e não nomear o Dr. Rui Patrício para nada durante uns tempos. Pedro, muito rapidamente o teu comentário a esta nomeação de Rui Patrício. Eu já me referi várias vezes a esta questão. Eu acho que e isso está, aliás, estudado e há autores que se debruçam sobre isso. Em Portugal, as elites políticas, os círculos políticos funcionam num circuito fechado muito curto, que envolve muito poucas pessoas, que se reúnem quase sempre nos mesmos lugares, basicamente na mesma cidade, que é Lisboa. E há também meia dúzia de escritórios de advogados pelos quais tudo passa e todas as decisões políticas, grandes decisões políticas e económicas deste país passam. Sejam privatizações, sejam grandes negócios envolventes do Estado, grandes empresas, etc. Tudo passa os por grandes aí. investimentos do Estado. E naquilo que é de natureza criminal, tudo passa por aí. Por isso é que os leaks da PLMJ causaram tanta preocupação, e uma preocupação que quase contaminou todas as elites políticas, dos cargos mais elevados das elites políticas até às bases, e fez, no fundo, abanar todo o edifício político em Portugal. E, portanto, há estes advogados que surgem, estes escritórios, que desempenham quase uma função de regime. E, portanto, se eles estão no Benfica, se eles à terça-feira estão do lado do Benfica, é normal que à quarta estejam do lado do Estado e que à quinta estejam do lado de uma outra grande empresa, porque isto é tudo mais ou menos a mesma coisa. Isto funciona tudo em articulação e, portanto, obviamente que aquilo que assistimos aqui é apenas o culminar ou mais um passo dentro desse processo de círculos de poder dos grandes escritórios de advogados de Lisboa. Muito bem, seguimos em frente neste programa para falar sobre um texto de ontem de António Galamba, intitulado As Ridículas Sortes do Dr. Beirinho da Justiça Desportiva, um texto em que António Galamba deixa algumas críticas ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Começo por ti, Pedro. Que comentário te merece esta opinião de António Galamba? Olha, é mais uma opinião do autor dos discursos de Luís Filipe Vieira. É uma pessoa ao serviço do Benfica que aqui posiciona uma vez mais o Benfica na esfera pública e é uma pessoa que também, pelo seu comportamento, por aquilo que já fez no passado, por aquilo que já disse, se caracteriza ela própria, não tem grande coisa a acrescentar ao que aqui já foi dito no passado sobre António Galamba. Francisco, António Galamba aqui a criticar José Manuel Meirinho e o Conselho de Justiça da Federação. Não de disciplina, não de justiça. De disciplina. De disciplina. E, como estava a recordar o Pedro, o Talibã Galamba, que é disso que se trata, ele é um talibã, o Talibã Galamba é o autor dos discursos do Luís Filipe Vieira, segundo foi profusamente noticiado na imprensa, há pouco mais de um ano. E é também ele o autor das célebres entrevistas de Natal e de Ano Novo do Luís Filipe Vieira ao jornal A Bola. E eu até aqui aproveitava para voltar um bocadinho atrás, só para dizer uma coisa. Há pouco, quando estávamos a passar aquelas notícias do internamento do Luís Filipe Vieira, há uma coisa que é curiosa e que os nossos telespectadores podem confirmar, que é, se googlarem essas notícias, procurarem, fizerem uma busca por Luís Filipe Vieira internado, qualquer coisa assim, vão aparecer uma listagem de notícias. Ao clicarem em qualquer link do jornal A Bola sobre essas notícias, esses links estão desativados. Não deixa de ser também mais um pequeno pormenor sobre esta enorme encenação que vivemos há um ano sobre... Francisco, mas atenção, porque a reescrita da história que é praticada nestes nossos rivais, de que nós tanto falamos, é uma prática corrente. Seja a história recente, digamos assim, como uma história antiga. O Diogo Faria demonstrou a semana passada aqui, trouxe uma série de elementos que desmontam todas essas falácias construídas em torno da relação entre os clubes e o regime pós-74, e muitos desses elementos têm sido basicamente varridos da esfera pública, para que ninguém
falo disso. E eles dizem com toda a desfaçatez de que não houve saudações fascistas do Benfica, de isto e aquilo, que era um grande clube de resistência ao fascismo. Aquilo é tudo uma construção a posteriori que assenta fundamentalmente em mentiras. Estão totalmente descomprometidos com a verdade. E, portanto, eu peço desculpa por interromper, mas isto é estrutural, digamos assim. E voltando ao Talibã Galamba, portanto, nós nunca sabemos se ele está a escrever em seu nome ou em nome do Luís Filipe Vieira. O texto no jornal vinha assinado por ele, portanto, vamos acreditar que é mesmo a opinião dele. Mas há aqui uma coisa que importa refletir, que é assim. Ao longo dos tempos, e o Benfica, suportado pelo facto de ter mais adeptos que os outros clubes, de ser o clube com mais adeptos no país, teve sempre, ao longo dos tempos, uma série de pessoas que escreviam loas ao Benfica, o que era perfeitamente normal, porque se tratavam de benfiquistas. Portanto, fazer a apologia do Benfica era normal, da mesma maneira que havia portistas e sportinguistas, em menor número, porque tinham menos espaço nos mídia, que faziam a apologia dos seus clubes, do Futebol Clube Porto e do Sporting e de outros. E é já neste século, é já um fenómeno deste século XXI, em que surgem os talibãs Galamba e outros que tais que fazem a transição das loas ao seu clube, de enaltecerem o seu clube, para começarem a tentar denegrir os outros clubes. E este ataque cerrado do Talibã Galamba ao Dr. Meirinho só tem um objetivo. É atacar o Futebol Clube do Porto. É estabelecer uma ligação que não existe, é criar mais uma mentira que não existe, que é uma ligação entre o Dr. Meirinho e o Futebol Clube do Porto. De resto, no texto escreve invariavelmente as sortes do Dr. Meirinho debitam investigação ao Benfica e proteção ao Futebol Clube. Não deixa de ser. Depois omite-se tudo que possa estragar esta fantasia, esta ficção. Por exemplo, o Dr. Meirinho já disse em entrevistas que é adepto do Benfica. E ninguém lhe retira esse direito, mas o Talibã Galamba resolveu atirar-se ao Dr. Meirinho. Isto tem aqui um objetivo qualquer que nós iremos perceber certamente em breve. E resolveu omitir o facto de estar a ser tão severo a estabelecer uma ligação entre o Dr. Meirinho e o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um benfiquista, de um confesso benfiquista, tão benfiquista como o Talibã Galamba. Mas esperemos que mais inteligente e mais sério. Portanto, o Talibã Galamba é uma insignificância. É atualmente uma insignificância no Partido Socialista. Trabalha para a empresa do Luís Bernardo, que é o diretor de comunicação do Benfica. Portanto, isto é tudo farinha do mesmo saco. E vai dar tudo ao mesmo. Portanto, não é relevante. Mas é relevante esta criação de factos, de histórias, de ficções que não estão em linha com a verdade e servem para fomentar um discurso de ódio que foi no que se especializou o Benfica. O Benfica criou uma série de pontas de lança, os Galambas, os Janelas, os Rui Gomes das Silvas, os Pedro Guerras, os Rui Pedro Brás, os Aguilares, etc, etc, etc. É um exército nos mídia que só servem para terem um discurso de ódio para com os seus adversários. E com o Futebol Clube Porto à cabeça, porque gusta-lhes muito todo o sucesso do Futebol Clube Porto, particularmente o sucesso com uma assinatura que é a assinatura de Pinto da Costa. E por falar em adversários, seguimos em frente para falar também de cartões amarelos. No caso, para olhar esta estatística que podemos mostrar então desde já, que é quantas faltas precisa em média o Futebol Clube Porto para ver um cartão amarelo e os seus adversários. No caso, 7 faltas para cada cartão amarelo. Os adversários do Futebol Clube Porto veem um cartão amarelo... Nos jogos com o Futebol Clube Porto. Nos jogos com o Futebol Clube Porto veem um cartão amarelo a cada 5,5 faltas. Já o Benfica precisa de cometer 13,6 faltas em média para ver um cartão amarelo. Os seus adversários, às 2,6 faltas, já são admoestados então com a cartolina amarela. Começando por ti, Francisco, o que é que lês desta estatística?
Uma coisa muito simples, os jogadores do Futebol Clube do Porto veem um amarelo em metade das faltas dos jogadores do Benfica e os nossos adversários veem amarelo com o dobro das faltas dos adversários do Benfica. Portanto, isto é dito assim. Há aqui o que parece ser um desvio da norma. Queria só dizer, porque a fonte destes dados é uma página de Twitter, vai à linha e cruza, e a fonte é justo referi-la. Não faço ideia quem seja o autor dessa página. É uma pessoa que faz muitas estatísticas relacionadas com o campeonato nacional e com o futebol, de modo geral. E, portanto, fica aqui feita a justa referência à fonte. Isto indicia, estava eu a dizer, indicia um desvio à norma. Portanto, parece haver aqui uma severidade na amostragem, no rigor com que são avaliadas as faltas cometidas pelos adversários do Benfica em contraponto aos adversários do Futebol Clube do Porto, e depois parece haver algum laxismo quando são as faltas cometidas pelos jogadores do Benfica em contraponto com as faltas cometidas pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. Pode-se dizer assim, ok, só estão jogadas poucas jornadas, isto ainda não é uma amostra suficientemente profunda, vasta, que permita tirar conclusões muito, muito seguras. Eventualmente sim, portanto vamos ver na sequência do campeonato, se isto tende para ficar uma linha plana ou se vai continuar a haver este desequilíbrio. Mas nestas primeiras 5 jornadas, para mim o dado até mais surpreendente são os 2,6 faltas por cada cartão amarelo nos adversários do Benfica. Isto parece-me de um rigor extraordinário. Parece-me um condicionamento anormal dos adversários do Benfica, a não ser que estejamos perante casos de extrema dureza, de extrema agressividade nesses jogos, de que não há notícia, não houve notícia nos jogos que estão para trás. Mas, pronto, vamos ver no que vem aí do campeonato. Pedro, olhando estes números, que comentários te merecem? Em primeiro lugar, eu reforço o elogio que o Francisco já fez à conta que originou estes dados, que são dados verdadeiros e verificados e tudo, vai à linha e cruza, e também realça o facto de Francisco ter dito que não sabe quem está por trás da página, porque é sintomático que neste clube não há os 500 eurinhos, não há não sei mesmo. Não há como é que se chama aquelas coisas, os bolas ao poste e essas coisas assim. Não há os avançados das redes sociais. E de facto, olhando para estes números, é de uma suprema hipocrisia o acompanhamento que este nosso rival, que aliás tem um discurso extremamente pacifista, faz dos nossos jogos e que manda para as redações durante o jogo e a seguir e comenta e que no Futebol Clube do Porto, e que no fundo tenta criar aqui, uma vez mais, de uma forma totalmente descomprometida com a realidade, a ideia de que o Futebol Clube do Porto é muito beneficiado pela arbitragem. Este é só mais um elemento, este é muito curioso, porque é uma coisa que se calhar vendo o jogo as pessoas não têm percepção, mas ao fim de não sei quanto tempo permite-nos extrair uma estatística da qual se conclui uma coisa muito, muito forte e muito evidente, que é o que está aqui. Portanto, é de uma suprema hipocrisia aquilo que andam a dizer. E todos nos lembramos da jornada passada, do penalti não assinalado, em Braga e de outras coisas. Também nos lembramos de todas as construções fantasiosas que fazem, por exemplo, relativamente ao golo do Futebol Clube do Porto em Portimão aos 98 minutos, puseram imediatamente a circular umas imagens com os mais 5 que o árbitro deu e o minuto do jogo 98, como se fosse um grande escândalo, ignorando absolutamente o facto do jogo ter estado parado entre os 89 e 93, ou 94, qualquer coisa assim, mas que no fundo justificava o facto do jogo se ter estendido até aos 98. Tudo que estraga... Portanto, a ficção criada. É uma vez mais aquilo que eu digo, não há qualquer vínculo com a verdade.
Não há qualquer vínculo com a verdade no momento de se construírem narrativas e de se pôr essas narrativas a espalhar, a disseminar através dos seus grandes parceiros nos órgãos de comunicação social. O Francisco já referiu alguns e é muito importante que tenhamos em conta isto. A revelação da cartilha que foi feita aqui neste canal é uma coisa muito importante, porque que se saiba, pelo menos, a primeira montagem, o primeiro sistema orgânico, cerebral, de introduzir na imprensa em Portugal uma mensagem de natureza tóxica, seja do mundo empresarial, do mundo da política, do mundo dos negócios. Nunca se conheceu de forma rigorosa, com os documentos na mão, uma coisa desta natureza e desta dimensão, sobretudo. Julgo que eram 50 e tal pessoas que estavam envolvidas nisto, que recebiam, ora de forma permanente, ora de forma, digamos assim, intermitente, que acabavam por ser emissores da cartilha, e isto era feito de forma cerebral. Era, e provavelmente é. Portanto, é muito importante que tenhamos isto em conta. Nunca se soube de uma coisa tão grave desta natureza em Portugal, e ela era e é bastante útil para o Benfica, no sentido de se criar esta percepção errada da realidade e desvinculada da verdade. Francisco, não sei se queres acrescentar ainda alguma coisa. Sim, porque o Pedro ainda há um bocadinho falou do jogo de Portimão. Mal acabou o jogo de Portimão, começou a circular, começou a ser noticiado pela imprensa mais uma diatribe de uma fonte oficial do Benfica, que nós aqui há 15 dias relembramos que tinha reaberto a caça ao árbitro por parte do Benfica, e isso mais uma vez lá estava, a caça ao árbitro, provavelmente consequência do melão causado pelo golo do Futebol Clube Porto ter sido conseguido na ponta final do jogo. Mas lá estava o Benfica mais uma vez a procurar coagir a arbitragem e os árbitros em seu benefício. Ano passado começaram isso mais tarde, este ano estão a começá-lo muito cedo, e é bom e é importante que as autoridades do futebol, as autoridades na Liga, na Federação, o Conselho de Arbitragem, estejam vigilantes em relação a isso. Seguimos em frente com mais estatísticas, no caso relativa a autogolos, números que podemos então mostrar desde já. Desde o início da Liga 2016-2017, o Benfica beneficiou de 9 autogolos, o Feirense de 6, Tondela 5, Rio Ave 5, Estoril também 5, Braga 4, Nacional 3, Santa Clara também 3 e Portimonense, Sporting, Moreirense e Belenenses também 3. 2 autogolos a favor de Vitória Futebol Clube e Vitória Sport Clube. Passos Ferreira, Futebol Clube Porto, Marítimo, Chaves, Desportivo das Aves e Boa Vista beneficiaram apenas de um autogolo. Começo por ti, Francisco. Também que leitura tens a estes números? O Benfica tem sorte. O Benfica tem sorte, é bafejado pela sorte. E isso permitiu-lhe, nos últimos anos, beneficiar, nos últimos três campeonatos, beneficiar de 9 vezes mais autogolos do que o Futebol Clube Porto. Isto são dados também para atribuir mais uma vez a fonte. E li isto num trabalho do jornalista António Tadeia, e, portanto, atribuir mais uma vez a fonte. Mas também queria acrescentar o seguinte. Portanto, para além do fator sorte, não é? Evidentemente que o Benfica tem sorte, por exemplo. Se esta sorte que o Benfica tem no Campeonato Nacional se refletisse nas competições europeias, o Benfica hoje não tinha perdido. O Benfica perdeu em casa hoje com o Leipzig 2-1. Se tivesse tido a sorte de 1 ou 2 autogolos, porque este ano já beneficiou de 2 num jogo, teria empatado ou teria ganho. Portanto, é uma questão de sorte. Mas para terminar, só queria dizer mais o seguinte. Qualquer que seja o item que nós resolvamos analisar, qualquer que seja a perspectiva, o Benfica está sempre à frente. Estas coisas acontecem. A gente vai ver autogolos. O Benfica tem muito mais que os outros. Sorte. Pura sorte. Nós vamos ver cartões amarelos. Os jogadores do Benfica têm que fazer muito mais faltas do que os outros para ver um cartão amarelo. Mas os seus adversários veem muito menos do que os outros para ver um amarelo. As decisões judiciais são muito mais favoráveis ao Benfica que a qualquer outro cidadão. E desenganem-se aqueles que pensam que a partir de agora, basta ter um funcionário. Não, porque aquelas regras só se aplicam ao Benfica. Atenção. Portanto, qualquer que seja o ângulo,
qualquer que seja a perspectiva, o Benfica é sempre beneficiado. O que é que será? Pedro, Eu acho não que sei se havia, tens a resposta. acho que havia ali um lapso no grafismo, porque o Futebol do Porto acho que beneficiou de 2 autogolos. Mas é uma questão que a rever, eu acho que sim, pelo menos. Mas pelo menos para deixar isto, Sim, nem reparei, isto claro, mas é provavelmente um erro do próprio grafismo. Agora, sobre o tema propriamente dito, se isto fosse uma situação fortuita, extraordinária, aconteceu este ano, o ano passado aconteceu ao contrário, e há 2 anos também. Agora, há aqui um padrão e há aqui uma certa constância que nos devem levar a refletir sobre o assunto. E há também factos que nós não podemos retirar da leitura sobre estes dados. É que há não muito tempo, não foi há 10 anos, não foi há 20 anos, não foi há 50 anos, foi há meses, jogadores adversários do Benfica, jogadores no ativo, queixaram-se de que emissários do Benfica se dirigiram a eles no sentido de os corromper, dizendo qualquer coisa como preciso que percas contra o Benfica. Portanto, nós não podemos retirar isto que se passou, isto são factos da leitura sobre estes e todos os outros números. Mas também não podemos retirar uma outra coisa. É que eu ouvi para aí dizer, e veio aliás na imprensa, que o Benfica prometia bónus aos adversários no momento da compra de jogadores, no caso de ser apurado para a Liga dos Campeões ou, portanto, de obter resultados esportivos superiores. E isto levanta um problema ético enorme que deve ser refletido e que deve ser discutido. Ou seja, há adversários do Benfica que têm mais a ganhar se o Benfica tiver melhores resultados esportivos. Mais lucrativo do que... Exatamente. Portanto, isto são tudo informações que são públicas e que devem ser alvo de discussão e de reflexão. São tudo factos, o que estamos aqui a falar, são incontornáveis e todos eles depois permitem a leitura que se quiser por parte de quem quiser. Confirmar apenas a correção que avançaste. Na época passada, Nuno André Coelho pelo Chaves e em 2016-2017, João Aurélio pelo Vitória Sport Clube foram os autogolos a favor do Futebol Clube do Porto. Fica por aqui este Universo Porto da bancada. Agradecer ao Pedro Bragança e também ao Francisco J. Marques a vossa presença aqui. Estivemos em direto no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV. Vamos estar outra vez amanhã a partir das 22 com o Diogo Faria e o José Cruz no Universo Porto da bancada de imprensa. Até lá, fique bem. Boa noite.